Contratura capsular. Esse é o nosso tema hoje, pessoal. Na verdade, mais conhecida como rejeição aos implantes de silicone. Obviamente que depois de realizar um sonho de colocar a prótese e aumentar as mamas, ninguém quer ter um pesadelo desse. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso e se está interessado, vai lá, assina o nosso canal, compartilha aí esse nosso conteúdo, que eu já volto aqui para contar para vocês uma historinha completa sobre isso. A primeira coisa que temos que entender é que o nosso organismo é muito inteligente, é uma engrenagem muito complexa. Qualquer corpo estranho que esteja em contato com ele, ele vai fazer o quê? Tentar eliminar, ou no mínimo vai tentar encapsular ou isolar dos tecidos do organismo aquele corpo estranho. E a prótese de silicone nada mais é do que um corpo estranho que é colocado por detrás da mama. Então, como que funciona isso, pessoal? O organismo, ao detectar que foi colocado então a prótese de silicone, ele vai criar em volta dela uma cápsula, um encapsulamento. Isso é um processo normal, natural e benéfico do organismo. Na prática, quando a gente observa essas cápsulas, elas são um verdadeiro saquinho plástico que o organismo criou para colocar então esse silicone isolado do corpo. O fato é o seguinte, é que na maioria das mulheres, vamos dizer em quanto por cento, em mais de 95% dos casos, esse processo ele é imperceptível. Você vai ter a sua prótese, o organismo vai criar esse encapsulamento, vai criar esse saquinho plástico e está tudo certo. O processo está equilibrado da prótese com o organismo. Em um percentual pequeno de casos, que vai girar em torno de 2 a 5%. Esse encapsulamento, ele é exagerado. Então, 100% das pessoas têm um encapsulamento da prótese, que é normal, imperceptível. Agora, nesses 2 a 5%, nós vamos ter uma reação exagerada do organismo a esse implante. E aí é o que o pessoal chama de rejeição e nós, tecnicamente, chamamos de contratura capsular, que é uma contratura dessa cápsula, dessa bolsinha que o organismo criou em volta da prótese. Então é o seguinte, nesse percentual em que se tem esse processo exagerado de encapsulamento, clinicamente ou na prática, você vai sentir um endurecimento da prótese, da mama no caso, né? E por incrível que pareça, esse processo não é dos dois lados, normalmente é em uma mama só. Às vezes pode ser nas duas, mas normalmente ele é em uma mama só. O mais interessante é que a gente tem 5 graus desse processo de contratura capsular. A gente tem do grau 1 de Baker ao grau 5 de Baker. O que significa isso? Baker foi um cirurgião que descreveu essa alteração, classificou essa alteração. Então, o grau 1 é um endurecimento leve, pouco perceptível da mama, que você vai perceber que uma mama está um pouquinho mais endurecida que a outra. O grau 2 já é um endurecimento um pouquinho maior. No grau 3 já passa a ter algum tipo de sintoma, por exemplo, pode-se ter dor mamária. O grau 4, o grau 5 é um endurecimento bastante intenso, normalmente é uma pedra que fica ali, né? Você percebe uma alteração da estética também, aquela mama redondinha, bonitinha, ela já não está mais tão redondinha, fica um pouco disforme. Então, nesse processo de encapsulamento, você vai tendo esse tipo de sintoma. Como que funciona? Qual que é a nossa conduta frente, então, a esse encapsulamento? É possível fazer alguma coisa para prevenir, por exemplo? Sim, quando se tem esse grau leve de contratura, que é um leve endurecimento, do grau 1 para o grau 2, você precisa entrar em contato com o seu cirurgião. Percebeu um endurecimento um pouquinho maior da outra mama? E pessoal, não é para sair assim correndo, tá um pouquinho diferente uma da outra, essa aqui não é para neurotizar nada não, tá? É muito perceptível, você vai realmente ver uma diferença de um lado para o outro, que é bem perceptível mesmo, não é aquela coisa que você vai ficar em dúvida não. Mas percebeu que existe uma diferença de um lado para o outro com relação à consistência, ao endurecimento? É possível usar um medicamento que chama-se Singulair, é um medicamento que é usado, na verdade, para asma,
ele é um modulador da inflamação crônica. Normalmente, esse medicamento ele ajuda muito a parar esse processo, não deixar evoluir para o grau 2, 3, 4, ou se está no grau 2, não evoluir para o grau 3. E o que significa isso? Significa que muitas vezes, se parar esse processo, você não precisa trocar essa prótese, né? Existe esse recurso dessa medicação que eventualmente pode ser usada para segurar um pouquinho esse processo do encapsulamento. Mas o processo evoluiu. A mama ficou mais endurecida, mais dolorida. O que se faz, né? Em primeiro lugar, não existe nenhum problema para a saúde o encapsulamento, a contratura capsular. A repercussão dela é meramente estética, que a mama vai ficar ou esteticamente não tão legal como estava, ou vai ter sintoma, né? Dolorido, dolorimento, normalmente dor é um dos sintomas que está. Agora, não tem problema de câncer, não tem problema nenhum para a saúde, a contratura capsular. Esse processo de contratura que o organismo está fazendo uma rejeição dessa prótese. E, gente, isso pode acontecer ao longo de muitos anos, né? Próteses que foram colocadas há muitos anos atrás pode vir a ter a contratura. Normalmente ela acontece ali em torno de 1 ano de pós-operatório, mas pode ser muito mais tarde. Agora, detectou-se que não dá para, esse processo assim está incomodando, fica dolorida a mama, está muito endurecida, esteticamente não está legal. É relativamente simples. Você precisa se submeter a um outro procedimento cirúrgico, aonde a gente faz então a retirada da prótese e da cápsula, da prótese e daquela bolsinha, porque quando se troca implantes, às vezes que não tem isso, que é na grande maioria, a gente não tira essa cápsula que o organismo já fez. Ele já fez uma casinha ali, né, uma proteção para se colocar o implante. Então a gente não remove se ela está normal, se ela está molinha. Nos casos de contratura, sim, a gente remove, o organismo vai formar outra. E ele vai voltar a acontecer de novo? Pode ser que sim, mas a contratura não é que você fez a prótese e vai acontecer sempre que você colocar. É uma questão do momento da cicatrização. Naquele momento o organismo identificou que tinha um corpo estranho e ele fez uma reação exagerada, uma cápsula grossa, fibrosa em volta. A gente tira, coloca uma outra prótese e pode não acontecer mais. Normalmente não acontece mais, até porque a gente usa esse singular preventivamente também. Tem uma série de coisas que se faz para prevenção, quando se coloca, a gente lava a prótese com antibióticos, a gente faz um cuidado todo na colocação dessa prótese, então isso reduz muito essas taxas, tanto que as taxas de contratura capsular, especialmente essas que são nível mais acentuado, 3, 4, é muito baixa, é 1% ou menos de 1%, né? Que vai ao ponto de precisar trocar. É uma coisa chata assim, mas é muito raro de acontecer, se a gente considerar que é 1%, né, dos casos que a gente coloca. Bom, se acontecer, não é uma coisa que tem problemas para a sua saúde, tem uma repercussão estética que pode ser corrigida trocando o implante, né? Se a gente for considerar o que as indústrias de próteses falam, cada um diz que a sua prótese dá menos, mas na prática, cientificamente, não existe uma diferença muito grande com relação aos tipos de implantes, as marcas dos implantes e o acontecimento de contratura capsular, pelo menos não uma coisa cientificamente comprovada. Então, na verdade, era isso, pessoal. Isso é o que eu queria falar para você sobre a contratura capsular, que o pessoal chama de rejeição. É uma coisa rara, que acontece esporadicamente. Se acontecer, não tem risco para a sua saúde, é só um novo procedimento que precisa ser executado para se corrigir isso, ok? Então, se gostou, vai lá, curte o nosso vídeo, assina o nosso canal, compartilha esse conteúdo, aciona o sininho e a gente está aqui sempre para produzir um material interessante e verdadeiro para você, ok?